Boa tarde a todos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Missionária Limaria, da cidade do Recife, aqui em Capuí, pagando sua dívida, né? Porque eu tinha prometido que iríamos começar a estudar o livro de Apocalipse, né? Com a série do princípio das dores, que é 24 de Mateus, a partir do versículo 3. Mas aí eu prometi que nós iríamos estudar o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer a introdução. Eu coloquei aí na grade, acabei de postar um vídeo aí na grade, depois vocês verem aí, sobre o engano, né? Quando Jesus, ele alerta para que a gente tivesse cuidado, que no início das dores, o engano ia imperar de uma maneira tal que, se não tivéssemos cuidado, até os escolhidos seríamos enganados, né? Então o engano começou lá no Éden. Eu fiz aí um vídeo e deixei a live para o livro de Apocalipse, certo? A gente começar. Então, nós vamos começar, né? Primeiro eu queria falar um pouco sobre João, o contexto histórico e espiritual de João, ali na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse não é nada para ninguém ter medo, ter terrorismo. Aqui tá fazendo muito calor, viu? Misericórdia, Jesus. Espera aí que eu vou buscar ali o meu abanador, como diz o outro. Só um pouquinho, vocês não saiam não, viu? A live hoje está forte, está quente, toda vez eu digo isso. Cadê a missionária? Foi arrebatada? Foi não. Foi buscar o abanador. Eu acho que... Misericórdia. Vai chover muito. Eu tô achando que vai chover muito. Então... João em Patmos. Quem era João, né? Nós estamos falando do apóstolo que Jesus amava muito, o autor do livro do Apocalipse, também ligado ao Evangelho de João e às cartas joaninas, né? Que ele deixou. E ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, é tanto que ele foi com Jesus até o pé da cruz. E eu quero dizer que quando a gente é fiel a Jesus, ele também é fiel a gente, porque João foi o único que não negou. E se nega a Jesus não é com palavras só não, é com ações, né? E para cada ação tem uma reação. Foi o único que não foi martirizado. Ele, perdão, morreu em uma boa velhice, porque ele ficou com Jesus, a mãe de Jesus ali até ao pé da cruz, né? Chamado de amado por Jesus, o último apóstolo vivo naquela época. E Patmos, quem era Patmos, né? A ilha de Patmos, né? Era uma pequena ilha no mar Egeu, usada pelo Império Romano como lugar de exílio. Então, ele foi exilado para a ilha de Patmos. Alguns historiadores falam que lançaram João, provavelmente Flávio Joséfo, lançaram João
em um caldeirão, uma panela, um tacho cheio de azeite quente e jogaram ele ali, mas não aconteceu nada. E o imperador sentenciou João ir para a prisão com criminosos, pensando ele que ia abafar a voz do cristianismo, porque o diabo é assim, ele planeja, ele trama, mas só que Deus, ele tem que nem o próprio diabo sabe, né? Deus, ele vem de surpresa. E era um local, uma prisão para prisioneiros políticos, com isolamento total. Não era um local de conforto, diga-se de passagem, que João já era um ancião de dias, com mais de seus 80 anos de idade, né? Era um lugar de sofrimento, solidão e abandono. É por isso que eu digo a você, ministre para a sua mente que Jesus, Deus, o Espírito Santo jamais, em tempo algum, nos abandona. Eu botei aí na grade de manhã, no vídeo curto, sobre a nossa mente, né? Que ela vem falar coisas para nos entristecer, né? Mas Jesus jamais. Se você foi abandonado por alguém, por alguma pessoa, nem se preocupe, porque Deus nunca nos abandona, né? Então, porque João foi preso, né? Em Apocalipse 1:9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O crime de João foi amar a Deus, né? Por causa da palavra de Deus e de levar o testemunho de Cristo, né? A explicação histórica: João foi exilado durante o governo do Império Domiciano, imperador Domiciano, né? Em aproximadamente 85, 96 depois de Cristo, mas Jesus estava ali com ele, né? O que eu ia falar era que a nossa mente nos sabota, a sua lhe sabotar, porque pode ser assim, abandonado pelos pais, foi abandonado pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, foi abandonado, mas Jesus nunca nos abandona. Jesus é algo assim extraordinário, ele é um Lorde, ele é o rei, ele é um clássico, ele é um amigo fiel, ele é tudo. Então, ali, João foi jogado naquela ilha pelo imperador Domiciano, né? E esse imperador perseguia os cristãos, exigia adoração como Deus, mas João, o evangelista, jamais, em tempo algum, ia o adorar, né? De jeito, maneira. João não submeteu, por ele não submeter, adorar o imperador, ele foi punido. João não negou sua fé, o resultado foi enviado. Patmos foi o extraordinário de Deus. E aqui a gente pode trazer uma pequena reflexão para a nossa vivência. Quando nós estamos enfrentando as maiores lutas da nossa vida, e se a gente manter a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, o extraordinário de Deus acontece na nossa vida, como aconteceu ali com João,
o evangelista, em Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui está o poder de Deus. João tinha sido preso, mas o espírito dele estava livre. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O lugar do exílio virou um lugar de revelação. E é exatamente isso que Deus faz com aqueles que confiam nele. Tudo parecia que estava um caos, num exílio político, um lugar de solidão, um lugar de dificuldade, um ancião de dias, mas no exílio político, João viu o poder de Deus. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui está um maravilhoso poder para o nosso exemplo, para a nossa vida. João estava preso, mas o espírito dele estava livre. O lugar do exílio virou um lugar de revelação, o lugar de encontro com Deus. É assim que Deus faz, hein? É assim que Deus faz com quem confia nele. Não é verdade? Foi ali que ele recebeu a visão do Apocalipse. Recebeu a visão do Apocalipse. O contexto histórico importante, Patmos era controlado pelo prisioneiros e vivia em condições difíceis. Era um isolamento forçado, longe de igrejas e de irmãos. Humanamente falando, era o fim do ministério de João. Era como que o imperador tivesse dizendo ao cristianismo daquela época: eu estou botando a última pá de areia no cristianismo, eu estou enterrando. Mas era debalde, porque Deus, Jesus, tinha um plano sobrenatural. O plano sobrenatural transpassa o natural humano. O mundo não pode entender isso, jamais entenderá o sobrenatural de Deus, né? Então, aplicação para nossa vida hoje, o que é? Nem todo lugar difícil é o abandono de Deus, não. Às vezes é cenário de revelação. João não estava em Patmos pelo erro, não. Estava por fidelidade a Jesus. O imperador Domiciano perguntou a ele se ele não ia adorar a ele, mas João, evangelista, disse não. Jesus é o Senhor. Então o imperador disse: beleza, vou lhe jogar e vou jogar a chave para ninguém lhe tirar de lá. Mas só que não é assim que funciona, né? João não estava em Patmos por um erro, estava por fidelidade a Jesus, né? Patmos não é uma prisão, é um lugar de revelação. O que parece o fim era o começo de algo profético na vida do apóstolo, evangelista, servo de Deus, João. Podemos até prender o corpo, mas não podemos prender o espírito, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? A conexão com hoje nós temos, assim como João, muitos estão passando por Patmos hoje, momento de dor, solidão, provação, mas Deus está dizendo: eu ainda falo em Patmos. Talvez você que está nessa live, que entrou nela,
né? Não entrou de paraquedas. Talvez você que vai ver no gravado, você não está aqui por um acaso. João passou um momento de dor na sua velhice, um momento de solidão, provação, mas Deus estava dizendo e está dizendo hoje ainda, eu ainda falo em Patmos. E o Senhor vai falar para nós hoje, no livro de Apocalipse, que nós estamos iniciando hoje, capítulo 1, e você vai pegar a sua Bíblia e vai ler com a missionária, amém? Vamos abrir o último livro, não é para ter medo, não é de jeito nenhum, é a revelação do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado, querido Jesus. Eu vou ler até o versículo 20, ok? Vamos ler a palavra que edifica. Gente, aqui está um calor muito grande. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio dos seus anjos, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Glória a Deus. Da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito forte. Tua palavra é muito forte. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aleluia, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que venho como as nuvens, e todos os olhos o verão, até quanto os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente, amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus. Aleluia! Como não chorar? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz,
como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus! Com veste talares e cingida à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo os pés, semelhante ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Glória a Deus. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs em mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. E aquele que vive e esteve morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Glória, como não chorar? Como não se emocionar fazendo uma leitura dessa, né? Sobre tudo aqui. No versículo 5, e eu quero que você guarde isso, com a sua alma querer e a sua mente lhe sabotar. Escreva aí, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Salvação só em Jesus, libertação só em Jesus, perdão de pecados só pelo sangue de Jesus. Vocês me desculpem, mas eu sempre choro quando eu leio a Bíblia. E nessas partes bem tensas, né? E nós estamos começando agora a revelação de Jesus Cristo, o Cristo vivo que reina e voltará. O capítulo 1 do Apocalipse, versículo do 1 a 3, revelação de Jesus. Aqui não é sobre medo, catástrofe ou mistério. É sobre Jesus, é sobre sendo revelado em sua glória. Jesus aqui, de uma forma soberana, se revelou a João Evangelista
o seu poder. Aqui não é sobre medo, catástrofe ou mistério. É sobre Jesus sendo revelado em sua glória. Deus entrega a revelação a Jesus e Jesus envia por meio do anjo. João registra para a igreja. Deus entrega a revelação a Jesus. Jesus envia por meio do anjo. E João registra para a igreja. Deus ainda fala, meus queridos, quando é Ele mesmo. Ele revela. Quem busca, recebe direção. Desde que a revelação seja alinhada com a palavra de Deus. Ela tem que estar em alinhamento. O verso 3, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Bem-aventurado é, mais que feliz, o que lê, o que ouve e o que guarda. Portanto, ninguém tem desculpa hoje. Temos Bíblias em áudio falada, temos Bíblia em braille, temos Bíblia para todo tipo de pessoas e gosto. Não basta ouvir, precisa guardar e viver. Então aqui ele dá essa orientação. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda. Então não basta ouvir, precisa viver. A saudação, identidade de Cristo está em verso 4 ao 8. João escreve às 7 igrejas. Quem é Jesus aqui? Vamos ver. Aquele que é a identidade dele. Aquele que era e que há de vir, eterno, fiel, testemunha, que nunca falha, é a identidade de Jesus. Primogênito dos mortos, venceu a morte. Príncipe dos reis da terra, autoridade total. No versículo 7, eis que venho com as nuvens. Ele vai voltar. Todo olho verá. Ele vai voltar. E ele diz, todo olho verá. Então, não existe biblicamente arrebatamento secreto. Todo olho verá. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus é o começo e ele é o fim de tudo. Você não está servindo a um Deus qualquer. Você está servindo ao princípio, ao começo e ao fim de tudo, ao alfa, ao ômega, ao Deus Todo-Poderoso. Você serve ao Rei soberano do universo. É isso que o primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. Você serve ao Rei soberano do universo. João, na ilha de Patmos, versículo 9 do 11, estava em tribulação, em perseguição e exilado. A gente viu que a ilha de Patmos não era qualquer ilha. Não era qualquer ilha. Era uma ilha, uma prisão política de sofrimento. Então, João estava em tribulação, em perseguição e exilado. Lembre-se que ele era ancião de dias, mas mesmo assim, ele estava no Espírito no dia do Senhor. E esse Espírito aqui é com letra maiúscula, é o Espírito Santo da verdade.
ele ouviu uma voz como trombeta, porque a voz do Senhor, ele é assim, né? Mesmo na dor, Deus fala. Mesmo no isolamento, Deus visita. E se você está aí no hospital, no presídio, em uma situação difícil, eu quero te mandar essa mensagem. Mesmo na dor, Deus visita. Mesmo na dor, Deus fala. Mesmo no isolamento, Deus visita. Não há limites para o poder de Deus. Seu nome, seu momento difícil não cancela a presença de Deus. Os nossos momentos difíceis não cancela a presença de Deus. A visão do Cristo glorioso, versículo 12 ao 16, João vê Jesus glorificado. E essa visão é poderosa, ninguém aguenta. É uma visão que a nossa mente humana não pode mensurar como ele glorioso. Descrição de Jesus glorioso, vestido com roupas sacerdotal, intercessor, porque ele é o nosso intercessor. Cabelos brancos, sabedoria e eternidade. Amo meus cabelos brancos. Olhos como chama de fogo, vê tudo. Pés como bronze, firmeza e juízo. Voz como de muitas águas, autoridade. 7 estrelas na mão, controle da igreja. Espada na boca, palavra poderosa. Rosto como o sol, glória absoluta. Então, essa era a descrição que João nos trouxe quando viu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso não é o Jesus crucificado, é o Jesus glorificado, vitorioso e reinando. Jesus não perdeu o controle de nada e nunca, jamais, em tempo algum, vai perder o controle. Ele continua no trono dele de glória. Tudo está acontecendo no mundo, na minha vida e na tua vida. Ele não perdeu o controle. Tudo está no controle das suas mãos. Devemos ter isso em mente, certo? Ele continua no trono. E a reação de João, no versículo 17 e 18, João cai como morto. Isso mostra quando vemos a glória de Deus, não há orgulho que fique de pé. João caiu como morto. Quando vemos a glória de Deus, não há orgulho que fique em pé. Não fica, não consegue. Não consegue. Mas Jesus toca nele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. João cai e Jesus providencia logo o toque. Não temas, eu sou o último, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que eu estou vivo.
Ele tem a chave da morte e do inferno. Esse Jesus que a gente serve tem a chave da morte e do inferno. Quer dizer que domínio e poder pertencem a Jesus. Ninguém é como ele, jamais será. Aleluia! O mesmo Jesus que assusta na glória, também consola com amor. O mesmo Jesus que assusta na glória pelo seu esplendor, também consola com amor. Tocou em João, não temas. E no versículo 19 e 20, Jesus manda João escrever o que viu, o que é e o que acontecerá. A importância da gente escrever as revelações, nossa devocional, que Deus tem nos dado. Aqui começa a revelação profética completa, mistério explicado, porque quem responde a Bíblia é a própria Bíblia que responde ela. 7 estrelas, anjos das igrejas, 7 candeeiros, igreja. Jesus está no meio da igreja. Ele está presente, ele vê tudo, nada foge da sua visão. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente e ele tem a onivisão, ele vê tudo. Ele está presente, ele vê tudo, ele conhece cada igreja e cada coração. Ele te conhece aí, ele me conhece. Ele sabe quantos fios de cabelos nós temos. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Ele sabe as perguntas, os questionamentos. Ele sabe a dor. E ele está dizendo hoje, não temas. Eu tenho controle de tudo, de todas as coisas. Ele conhece cada igreja e cada coração. Apocalipse 1 nos mostra: Jesus não é fraco, ele é glorioso. Jesus não está morto, ele está vivo. Jesus não perdeu o controle, ele reina. Jesus não esqueceu, ele voltará. Você pode estar certo disso, que ele voltará. Esse é Jesus que você e eu servimos, mas será que você está preparado para encontrá-lo? A pergunta que não quer calar. Você está preparado para o encontrá-lo? Se você ainda não serve esse Jesus que eu apresentei aqui, procure entregar a sua vida a ele. Procure se voltar, porque o tempo já é chegado. Ele está no meio da igreja, mas ele também está sondando corações. Ele está sondando corações. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está sondando corações. Hoje é o dia de voltar para ele. Voltar para o primeiro amor. Voltar para a oração, voltar para a leitura da palavra, voltar para os jejuns, voltar para a intimidade, voltar para a busca diária, de alinhar a vida, de despertar espiritualmente. O Cristo que morreu na cruz é o mesmo que hoje reina em glória, e ele está voltando. Amém? Nós começamos o primeiro capítulo de Apocalipse com essa apresentação. No segundo capítulo nós iremos estudar a carta para a igreja, começar com as cartas de Éfeso, a carta
de Esmirna, a carta de Pérgamo e a carta de Tiatira. Então, nós iremos estudar no próximo live que falar sobre o Apocalipse, sobre essas cartas. Lembre-se, o Cristo que morreu na cruz é o mesmo que hoje reina em glória e Ele está voltando. O tempo é esse da gente se prepararmos e estarmos buscando ao Senhor. Lembra do versículo que eu li? E eu vou deixar de presente aqui para você que eu chorei, né? Eu chorei. Quando sua mente quiser lhe sabotar e quando sua alma quiser gritar, lembre-se, Apocalipse 1, versículo 5, que nos diz assim, e eu vou encerrar com esse versículo: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Vê que palavra! O soberano dos reis da terra. Vamos falar em hebraico. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, o soberano rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E no 6, quando sua alma, sua mente quiser lhe sabotar, você vai dizer, marque aí sua Bíblia, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. Pai Santo, eu entrego a minha dívida que eu estava com os internautas sobre essa live. Que maravilhoso Tu és, e a alegria é maior em saber que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Oh, Yeshua HaMashiach, tributamos a Ti a honra, tributamos a Ti o louvor, tributamos a Ti a adoração. Oh, aleluia! Nos prepara, Senhor, para esses dias finais, que nunca, jamais, em tempo algum, venhamos negar o Teu nome. Eu Te apresento cada internauta, cada seguidor. Senhor, opera milagres nas nossas vidas. Oh, Yeshua HaMashiach, vai libertando, vai salvando, vai sarando, vai curando as nossas almas. Vai, Senhor, trazendo as nossas almas para mergulhar, Senhor, no Teu sobrenatural. Obrigado por esses momentos tão emocionantes, em ver o Seu poder nesse primeiro capítulo de Apocalipse. Oh, Yeshua HaMashiach, oh, aleluia, oh, aleluia. Vai curando a nossa alma, vai tirando toda a mazela da nossa alma. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, Espírito Santo da verdade. Vai nos enchendo da Tua graça,
Oh, vai abraçando a alma de todos que estão ouvindo essa live. Oh, vai, Senhor, entrando nos recônditos da nossa alma. Oh, sonda, Senhor, a nossa alma e vai tirando todo o lixo, tudo que não presta. Oh, oh, Ralavaxere Cantaralamanahande. Oh, Espírito Santo, nos leva às águas de descanso, às águas tranquilas. Refrigera a alma dos que estão abatidos. Refrigera a alma dos que estão feridos, dos que estão cansados. Oh, aleluia! Espírito Santo, precisamos provar nesses últimos dias de milagres sobrenaturais. Como tu fizesse com João ali em Pátimos, sabendo que ele não negou o teu nome. Oh, Espírito Santo da verdade, vem nos enchendo com a tua graça. Vem nos enchendo, Espírito Santo, para que a gente possamos enfrentar os desafios que está por vir. Enche-nos, Senhor, da alegria da nossa salvação. Nos leva às águas de descanso. Prepara, Senhor, nesse final de dia, uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge nossa cabeça com óleo. Faz, Senhor, o nosso cálice transbordar de alegria, sabendo que o Senhor está conosco. Nunca, jamais, em tempo algum, nos abandonou e não vai nos abandonar. Como o Senhor esteve ali com aquele ancião de dias, João, evangelista, ali em Pátimos, estará conosco. Glória ao teu nome. Ora lá, machure, canta lá, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pelo livro de Apocalipse, que nos traz a esperança de um futuro melhor e de um futuro maior. Honra, glória, louvor, soberania, ações de graça seja dada ao teu nome para todo sempre, e todos digam amém. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe a todos. Não vou dizer quando eu vou fazer a segunda live sobre o Apocalipse, capítulo 2, mas nós iremos dar continuidade paralelo a 24 de Mateus, que vamos começar com a grande tribulação, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Amo todo mundo. Amo todo mundo. Comece a dizer isso. Amém, amém, amém. Berenice, você é uma benção, viu? Estamos juntos e misturados, viu? Privilegiadíssimos de estar vendo tudo isso acontecer, né? O Senhor Jesus é lindo. É lindo. Um beijo, Berenice. Coração também para você.
Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por esses dias nós estaremos aí digitando as revelações e as experiências verdadeiras que estaremos provando com o Senhor Jesus. Amém? Próxima live do Apocalipse, capítulo 2. Amém? Ora por essa missionária, porque ela precisa muito da oração de vocês. Deus abençoe a todos.